Graça e paz, meus irmãos da Igreja Nazareno, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Guina, sou pastor da Igreja Nazareno na cidade de Olambra e também o líder nacional desse lindo ministério IWIN, Instituto Wesleyano de Identidade Nazarena. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre os principais pilares da liderança transformadora, uma liderança que transforma, uma liderança intencional, uma liderança mentora que torna-se e forma-se grandes mentores. Então, quero neste momento aqui compartilhar com vocês um pouco, resumidamente, daquilo que nós estamos fazendo nas nossas igrejas, com os nossos líderes. Amém? Mas antes disso, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Que esse momento seja um momento de aprendizado, Senhor, no Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar, nos dê sabedoria, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer de nós e da nossa igreja, Senhor, através deste momento, através, Senhor, desses pilares que o Senhor colocou no coração da tua igreja para serem trabalhados. Assim, eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Eu começo perguntando para vocês o que é liderança. Vocês conseguem me dizer o que é liderança? Qual é o significado da palavra liderança? Para você, o que é ser um líder? Então, liderança pode ser que você esteja pensando agora que liderança é uma responsabilidade. Ser líder é uma responsabilidade. Liderança está atrelada à maturidade. Liderança está em ser assertivo, liderar está em manter o equilíbrio emocional. Liderar é dar direcionamento, liderar é mentorear. Temos várias falas sobre o significado de liderança, ok? Mas quais são as problemáticas, né, as principais problemáticas que o líder está enfrentando em plena contemporaneidade, nessa pós-modernidade? Olha que interessante. Essa é uma problemática muito grande. Nós temos uma baixa procura de pessoas que têm equilíbrio saudável em suas emoções, que querem servir como líder em algum ministério, seja ele recepção, seja ele no louvor, líder de jovens, né? Então JNI, MNI, DNI. Não temos uma procura muito grande de líderes saudáveis. Alguém que queira liderar, nós sempre temos, mas líderes saudáveis, para saber exatamente quais são os ofícios da liderança de cada ministério, como essa pessoa vai colocar em prática, como ela vai fazer, isso nós não temos muita procura. Então a problemática é exatamente isso. Nós temos uma baixa de procura de pessoas saudáveis que querem servir como líder em algum ministério.
somos os filhos de Deus. Aleluia! Nós iremos trabalhar rapidamente aqui, vamos conceituar 5 pilares: liderança transformadora, a pessoa do líder, referências de liderança, o preço da liderança e o líder mentor. Amém? Vamos lá. Liderança transformadora. Nós temos 3 pontos aqui dentro da liderança transformadora que é muito interessante. Mudanças geracionais. O que mudou da modernidade para a contemporaneidade? Ou o que mudou da modernidade para a pós-modernidade? Quando eu falo de pós-modernidade, é aquilo que nós estamos vivenciando. E quando eu falo de contemporaneidade, é aqui e agora, certo? O que nós estamos respirando, falando é sobre contemporaneidade. Qual é a grande mudança? A grande mudança é geracional. Sim, os líderes da modernidade estão deixando suas lideranças, até por causa da idade, não é verdade? E eles estão, ou não, formando sucessores. Só que esses sucessores, muitas das vezes, são líderes da pós-modernidade. Então, essa é uma mudança de geração que está acontecendo neste momento. Eu tenho 36 anos de idade e Deus colocou mentores em minha vida. Então eu tenho alguns mentores maravilhosos que é através deles que eu estou aqui. Outro ponto, nossa relação com Jesus Cristo como cristãos é de submissão ou ativismo? Ativismo é aquela pessoa que fala de Deus para se mostrar, é aquela pessoa que fala de Deus para ter um cargo. Então ele é um ativista, ele é um defensor de Deus. Deus não precisa de defensores. Nós temos essa relação com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo de submissão. O que significa isso? Submeter-se é você escolher obedecer. E nós escolhemos obedecer a Jesus. Nós aceitamos caminhar com Jesus. Nós aceitamos as orientações de Jesus, de tomar a nossa cruz e caminharmos. Amém? Então isso é muito importante para a liderança. A liderança tem que estar atenta de ter a relação com Jesus Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, com submissão. Eu escolho obedecer, porque eu amo a Deus, porque Deus me amou primeiro. Quando você entende isso, você se submete ao Senhor. Nossa comunicação deve ser retórica, que significa explicativa, deve ser convencional, com clareza. As pessoas precisam entender o que nós estamos falando. E também deve ser emocional, compreensiva, compreender o que o outro está dizendo, compreender o olhar de cada pessoa quando você está ministrando, compreender o olhar de cada pessoa quando você está orando. Nós precisamos compreender pessoas. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Outro pilar é a pessoa do líder, que esse é o nosso segundo pilar da liderança transformadora. O líder deve ser plataforma. O que significa isso? Ser influência. Eu tenho muitos influenciadores na minha vida e esses influenciadores, muitos não são de outra denominação, não. São pastores nazarenos que ministram a doutrina de santidade e, além de ministrar a doutrina de santidade, nos ensina através dos seus testemunhos como é viver esta santidade, como é o colocar em prática. Esses líderes são plataforma, porque é através deles que nós jovens aumentamos, ou através deles que nós estamos crescendo, essa é a palavra, crescendo em nosso ministério. Então é muito importante nós termos plataforma. E aqui eu lhe pergunto, você tem um líder que é uma plataforma? Pense nisso, eu espero que você tenha, porque é muito importante. O líder deve ter um caráter saudável, o líder deve ser uma referência na atitude, referência no amor, referência em sua comunicação. O líder deve ter um caráter. Não existe pessoas sem caráter.
As pessoas, elas têm em si um caráter positivo ou um caráter negativo. Ela tem um bom caráter ou um mau caráter. Os nossos líderes, eles devem ter um bom caráter, um caráter semelhante a Cristo. E aqui um terceiro ponto, o líder deve ter um relacionamento interpessoal saudável. Ter relacionamento interpessoal é saber compreender o outro, é saber estender a mão para o outro, mas também é saber usar o silêncio em alguns momentos. Nós, líderes, não precisamos responder todas as perguntas dos nossos liderados. Às vezes, um abraço, às vezes um olhar, às vezes o chorar junto significa muito mais do que qualquer palavra. Amém? E aqui, outro pilar da pessoa do líder, as principais características do líder cristão, as principais, olha que bacana, ser seguidor, nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Ser estrategista, nós precisamos ter estratégias para com a nossa igreja, para o nosso ensinamento, estratégia também para ir ao mundo. Nós devemos ser buscador, precisamos buscar o Senhor Jesus, buscar a santidade que há no Senhor Jesus, buscar a Deus. Precisamos ser visionários. Olha que característica linda que está no apóstolo Paulo, né? Tão visionário que escreveu muitas cartas para muitas igrejas, implantando as igrejas. Então isso é ser visionário. Nós temos que ser firmes, sim, sim e não, não. Por mais que às vezes tropeçamos, temos que entender que o líder necessita ter esta firmeza, amém? Ser servo. O primeiro ministério de um cristão é o serviço. Nós estamos aqui para servir, não estamos aqui para se mostrar, mas sim para servir o nosso Deus. Temos também que ser mentor, precisamos ter pessoas do nosso lado, caminhando com a gente, para que a gente possa abençoar essas pessoas, para que elas possam trilhar um caminho maravilhoso em Cristo Jesus, vivendo uma vida em santidade, porque é isso que nós devemos ensinar. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é a vossa santificação. Amém? Ser um bom comunicador, saber com quem você está falando, saber aonde você está entrando e como você vai se comunicar, para que a sua comunicação seja clara. Ser sofredor, que aqui eu acrescentei resiliência. O líder necessita saber sofrer. Ele precisa aprender que pessoas vão se levantar, vão falar mal dele, vão contar mentiras sobre você, que é líder, mas tudo bem. Não é você que vai vir em defesa, mas é o Espírito Santo que vai te defender. E além de te defender, ele vai trazer paz no coração daquelas pessoas que falaram de você. E por fim, sustentador, que é o que eu disse, ser influência e ser uma plataforma. Amém? Glória a Deus. O terceiro pilar que nós temos é a referência de liderança. Nós temos algumas referências bíblicas e aqui eu quero ler e compartilhar com os irmãos também. No Antigo Testamento nós temos 5 referências, mas poderíamos ter mais. Mas são referências que nos ensinam a colocar em prática a nossa liderança. Noé, nossa primeira referência, porque ele foi obediente. Ele ouviu e ele obedeceu. Amém? Fazendo ali a arca da forma que o Senhor Deus pediu. Abraão, ele teve fé mediante aos desafios. Que nosso coração seja também o coração, que nós tenhamos o coração, na realidade, de Abraão. Tenha fé mediante aos desafios, pois ele teve vários, mas ele venceu esses desafios. Davi, outra referência, a palavra diz que ele foi um homem de honra. Por mais que ele teve um tropeço em sua vida, eis um homem segundo o coração de Deus. Então nós temos aqui que respeitá-lo, como o rei que foi e também foi um homem de honra. Sejamos homens e mulheres de honra, uma liderança de honra.
Neemias, sabedoria estratégica, ele soube exatamente como falar para o rei, para que o rei então liberasse e o ajudasse ali na construção dos muros e também na construção de cada porta que havia sido derribada. Amém? Neemias teve essa sabedoria estratégica para com o rei. No entanto, antes de tomar qualquer decisão e conversar com o rei, Neemias orava. Então que possamos orar antes de tomar qualquer decisão. Daniel, uma vida de santidade e fidelidade. Ter a vida de santidade como Daniel teve, é muito importante olharmos que Daniel se absteve da prostituição, se absteve de injustiça, se absteve do alimento do rei, que era ali, que tem o significado do alimento do mundo, o que o mundo oferece. Daniel rejeitou. Ele preferiu então pegar aquilo que era apenas que ia suprir a necessidade dele, e ele comeu aquilo que supria a sua necessidade e não dependeu das coisas do mundo. Por isso que ele teve uma vida de santidade e fidelidade no Senhor. Amém? No Novo Testamento nós também temos algumas referências de liderança que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro aqui nós estamos falando de Pedro. Olha que lindo. Pedro foi um apaixonado no serviço. Ele tinha paixão em servir Jesus. E depois que Jesus partiu para o Pai ressurreto, ele continuou tendo essa paixão no serviço que Jesus lhe deixou. Então Pedro ministrou, Pedro batizou, Pedro abençoou, porque ele estava sempre preparado e foi uma pessoa apaixonada pelo serviço cristão, uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Depois nós temos Barnabé, que não é muito pregado, mas Barnabé foi mentor, Barnabé foi generoso, Barnabé estendeu as suas mãos para Paulo. Barnabé foi um pilar importantíssimo na vida de Paulo. Paulo, como já disse em outrora, visionário. Olha que referência para nós. Hoje nós estamos na nossa igreja local, mas nós já pensamos, agora nós podemos pensar como líderes e como pastores, formar outros pastores para que amanhã ou depois nós tenhamos igreja, missão em outros lugares. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã as pessoas que estão nascendo aqui na nossa igreja possam estar em outro local. Assim como aconteceu na minha vida. Eu nasci em Jaguariúna há 10, 11 anos atrás e fui mentoreado, orientado pelo pastor Antônio Carlos, que muitos conhecem como Pastor Carlinhos. Amém? Do Distrito de São Paulo, nosso tesoureiro também. Mas depois eu fui enviado para Pedreira e fiquei mais 5 anos com o pastor André Fabrim. E em uma conversa com o pastor André Fabrim e com também as orações e aprovações também do nosso pastor Antônio Carlos, juntamente com o nosso distrito, com o nosso pastor, nosso superintendente Wagner, e também pastores amigos como o pastor Sandro, pastor Manuel Lima, o nosso diretor, o pastor Sandro, o nosso CA e o nosso SIM também, coordenador integral de ministério. Através dessas pessoas, nós estamos aqui em Olambra há 1 ano. Glória a Deus, onde eu estou à frente da igreja. Então, tudo isso porque nós fomos visionários e os meus mentores são pessoas visionárias. Assim chegamos em João, o amoroso, aquele que cuidou de pessoas. Que nosso coração também seja esse, uma pessoa que cuida e que seja amorosa. E depois temos aqui Maria, como um coração de serva, que ouviu ali a voz do anjo
que viu este anjo, que sentiu aquele anjo naquele dia, aquela presença, sentiu essa presença maravilhosa do anjo, dizendo que Deus tinha achado graça em Maria, que Maria era bem-aventurada e que no seu ventre, através do Espírito Santo, Jesus haveria de estar ali, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, que temos o coração de servo, que significa tenha o seu coração aberto para a vontade do Senhor acontecer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui no penúltimo pilar, o preço da liderança e sua recompensa. O preço da liderança. São 3 preços que nós iremos pagar como líderes. E não tem como fugir disso, eu já senti na pele isso, não tem como fugir. É natural do líder, tá bom? É natural. Primeiro, murmurações, que significa conversa entre muitas pessoas sobre alguma coisa sem importância. É aquele mexerico ou aquele boato, rumor de teor maledicente, falatório em que há depreciação. O que significa isso? Aquelas conversinhas sobre, nossa, ficou sabendo o que aconteceu? Isso é murmuração. O ficar sabendo não é realidade. E nós temos que ter líderes que tenha maturidade para entender isso. Graças a Deus eu tenho líderes que têm em si essa maturidade de entender o que é murmuração e o que é realidade. Então isso você vai passar, é o preço que você vai pagar. Outro preço, críticas. Crítica significa avaliação baseada apenas na razão, com um propósito final. Então a pessoa vai te criticar porque ela tem a razão dela e esse propósito final é na vida da própria pessoa. Então quando você escutar alguma crítica, saiba que essa crítica está sendo feita por quê? Porque a pessoa tem uma razão, ela está baseada na razão dela para um propósito final que é dela. Então não debata críticas. Não debata críticas. Aguarde. Logicamente você vai ter o seu direito de resposta, o seu direito de defesa, porque é natural. Amém? Mas não debata as críticas, não precisa debater. E por fim, o preço da liderança é as comparações. Vão comparar a tua igreja, vão comparar a forma que você prega, vão comparar se você é alegre, se você fica triste, se você é melancólico, vão comparar as suas características com outras características, a sua personalidade com outras personalidades, mas de uma coisa eu te falo, se Deus te chamou, é porque Ele quer te usar da sua forma, ou se não, Ele vai te transformar, assim como fez com Saulo para Paulo, assim como fez com Abrão para Abraão. Ele vai te transformar, Ele vai te regenerar, Ele vai fazer algo diferente, Ele vai te restaurar. Fique tranquilo, mas um preço é que as comparações vão acontecer. Comparação é uma figura de linguagem caracterizada pela analogia explícita entre termos de um enunciado, já que conta com a presença de conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Essa conjunção ou locução conjuntiva comparativa é exatamente isso. Nossa, o pastor Guina, ele ensina desse jeito, mas o pastor ensina de outro. Ele está fazendo isso. Ele está trazendo na fala uma comparação que ele achou melhor fazer. Amém? No entanto, nós temos uma recompensa. A recompensa do líder vem através de Deus. Ao ouvir as nossas súplicas e o nosso clamor, por isso que é importante a oração também por causa disso, o Senhor vem ao nosso favor com consagração, fidelidade e humildade. Então é o Senhor que luta as nossas batalhas e é Ele que leva a paz e tranquilidade para os nossos irmãos, para aquele que está murmurando, para aquele que está criticando e para aquele que está comparando. Amém? E por último, o líder como mentor. Passos do mentor. Como você, líder, como mentor, o que você deve fazer? Primeiro,
você deve ser o facilitador. Você não deve ser um mentor dificultador, você deve ser o facilitador. Facilitador é onde está difícil você mostrar que é possível. É você falar assim, tenha força. É você fortalecer essa pessoa. Dizer, eu acredito em você, por isso que eu te dei essa missão, meu querido. Então seja um facilitador. O líder, mentor, deve ser aquele que direciona o caminho. Mostre o caminho que você percorre como líder e que você é sucesso diante do Senhor e diante do teu ministério. Invista no outro, invista tempo no outro, invista tempo na sua liderança, invista tempo nos seus auxiliares, nos seus pastores auxiliares, invista tempo, porque o investir o tempo vai fazer toda a diferença. Lembrando que por mais que você invista tempo em uma pessoa e depois ela te traia, ela vai te criticar, ela vai murmurar contra você, ela vai te comparar e vai sair da tua igreja, fique em paz, porque aquilo que você tinha que fazer, você fez. A vontade de Deus sobre a sua vida para você fazer, você colocou em prática, então fique em paz. Seguindo, se torne amigo. Liderança precisa de amizade. Pastores, nós pastores precisamos ter amigos, porque nós sofremos também. Não é porque eu sou pastor, eu não sofro, não tenho as minhas mazelas e as minhas dificuldades, mas precisamos de amigos para pegar o celular, para ligar, para mandar uma mensagem, amém? Para mandar uma mensagem, para ligar, para que ouçamos pessoas dizendo, calma, vai passar. Precisamos de amigos. O mentor se torna amigo. O mentor visualiza a transformação do mentoriado. Ele fala, uau, você olha, está aprendendo, está tendo maturidade. Isso é bênção. E assim, depois desse espaço, o mentor dá um grupo pequeno, Dá um grupo pequeno para que este agora comece a mentorear outras pessoas, Então, eu estou aqui, estou mentoreando uma pessoa, um jovem adulto, uma pessoa mais velha, estou mentoreando. Eu sigo o passo do facilitador, eu direciono o caminho, eu estou investindo tempo nele, investindo faculdade, seminário nele, se tornamos amigos, estou vendo a transformação dele e agora eu falo, meu querido, o que nós trabalhamos até aqui agora, você vai trabalhar com esta pessoa. E aí ele começa então com novas pessoas, amém? Passando pelo mesmo processo de facilitador, de direcionar o caminho, de investir no outro, de se tornar um amigo, de visualizar essa transformação e depois preparar ele para assumir outro grupo. Glória a Deus, aleluia. Ainda, como líder mentor, eu quero falar sobre os passos da etapa desafiadora de Paulo. Como que Paulo fazia como mentor? Paulo foi um buscador, porque Paulo procurou um sucessor. Por isso que ele fala muito com Timóteo, amém? Ele fala muito com Timóteo, ele ensina Timóteo, ele estava buscando em Timóteo um sucessor. Outra etapa desafiadora de Paulo não foi só buscar um sucessor, mas foi buscar um relacionamento. Buscar intimidade não é fácil, porque demanda tempo. Depois disso, Paulo procurou ser uma referência de um caráter positivo. Então, uma etapa desafiadora foi imitação. Paulo estava imitando Jesus. Olha que difícil. Mas cheio do Espírito Santo, Paulo estava imitando Jesus para ter um caráter positivo. Paulo procurou também esse empoderamento. O que é o empoderamento? Ele procurou capacitar, delegar e criar oportunidades para o seu liderado, para aquela pessoa que ele estava mentoreando. Então, Paulo falava palavras que capacitavam, que criavam oportunidades para Timóteo. E por fim,
Paulo entendeu que o próximo passo desafiador seria um outro nível de liderança. É dar mais responsabilidades para Timóteo dentro ali da igreja que Timóteo estava à frente. Até mesmo dizendo para Timóteo, ninguém menospreze, né, a sua idade, a sua juventude. Coloque em prática e mostre a maturidade que o Senhor tem colocado em você. Então, Paulo estava traçando para Timóteo um próximo nível de responsabilidade. Então, essas características é do líder como um mentor. Outra coisa maravilhosa, e estou finalizando, é que pesquisas mostram a porcentagem de como aprendemos. Então, como verdadeiramente o seu liderado vai aprender. Então, os encontros, né, para despertar a visão, para palestrar, as palestras, isso é acrescentado apenas, né, 46%. Então, 46% eles aprendem apenas 46% através dos encontros para despertar esta visão. As capacitações contínuas, né? Então, uma vez aqui, a cada 15 dias iremos se encontrar. Essas capacitações, elas trazem à tona uma aprendizagem de 58%. Já aumentou, né? Nós temos aí uma porcentagem a mais sobre os encontros, porque agora você está mais perto capacitando. No entanto, o discipulado, a mentoria, os encontros, a conversação diária, como você está bem, esse diálogo diário, o mentorear, o estar próximo, ter intimidade, nós aprendemos 83%. Nós ganhamos 83% de aprendizado. Então, isso é fato, que discipular e mentorear é o melhor caminho. Amém? Sendo assim, eu deixo aqui uma perguntinha para vocês. Glória a Deus. De tudo isso que você ouviu, a liderança é um privilégio ou um desafio? O que você acha? Liderança é um privilégio ou a liderança é um desafio? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero passar para vocês aqui o que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com todos esses pilares para a nossa igreja do Nazareno. Glória a Deus. Então nós temos aqui a liderança transformadora, a natureza da liderança cristã, a pessoa do líder, modelos bíblicos de liderança, liderança compartilhada, o preço e a recompensa da liderança, o desenvolvimento contínuo de líderes, mentoria intencional de líderes, modelo estrutural versus modelo de processo e liderança intencional, etapas do apóstolo Paulo. Depois nós temos também principais pilares da inteligência emocional para líderes. Na semana retrasada eu fiz esta palestra de saúde emocional para líderes para a JNI Brasil, para a Mentoria Brasil, e foi maravilhoso. Então leve para a sua igreja também do Nazareno, que vai ser lindo, maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas através destas palestras, tá bom? Comunicação assertiva do líder, escuta ativa e proativa do líder, temperamentos da personalidade e perfil de comportamento, para que a gente possa entender a mentalidade, né, e os temperamentos dos nossos liderados. Isso é muito importante também. Além disso, nós temos aconselhamento e cura emocional, uma capacitação para aconselhamento e cura emocional com a palavra de Deus. Então nós temos o que é cura emocional, né? Uma breve explicação sobre a nossa psique. Nós falamos também de alguns psicólogos e alguns psicanalistas sobre essa formação da estrutura da personalidade, que é muito legal. Análise bíblica sobre cura emocional, o que a palavra de Deus vai falar sobre cura emocional, e também algumas técnicas do conselheiro, que é maravilhoso, através do livro de Collins, que eu acho que é um livro aí referência para a igreja cristã, o Collins, né, como ali conselheiro, amém, como aconselhamento pastoral. E por fim, nós também levamos para você a sua missão,
a sua visão e o seu propósito diante de Deus. Nós construímos isso junto, com tudo aquilo que você já sabe do Senhor e que você aprendeu do Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso é que o iWin pode ofertar para você, ofertar para a tua igreja, no nome de Jesus, a Igreja do Nazareno. Eu vou deixar aqui também o meu contato, né? Você pode entrar em contato através desse Instagram, iWin Brasil, aleluia, @iWin Brasil. O meu Instagram pessoal, Guina Júnior Oficial, e também não nos deixe ali de acompanhar dentro ali da nossa igreja, Instagram da nossa igreja, @Nazareno Olambra, tá? E agora nós também estamos com Nazareno Olambra no YouTube e também no Facebook. Eu conto com vocês para que vocês possam espalhar essa palestra, né? Esse treinamento aqui um rápido treinamento aí de quase 40 minutos. Nós sabemos que se formos levar isso para a tua igreja, ele vai ter aí um tempo, um tempinho mais longo, né? Pelo menos um meio período, cerca de 2 horas, 3 horas, mas aqui em 40 minutos eu consegui enxugar para mostrar a potencialidade que tem o iWin, e eu estou aqui muito motivado para abençoar a sua igreja com esses treinamentos. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Quero orar por você nesse momento para finalizar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que foi falado aqui, Senhor, neste dia, nesta noite. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque falamos sobre 5 pilares importantíssimos para uma liderança transformadora, para uma liderança que transforma. Falamos sobre a liderança transformadora, sobre a pessoa do líder, sobre as referências de lideranças, sobre o preço e a recompensa do líder e sobre o líder mentor. Obrigado, Senhor Jesus, que essa ministração, que essa palavra, que essa palestra fique no coração dos nossos irmãos, porque tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do Senhor. Não é para mostrar, não é para nos mostrar, mas sim para a tua honra e para a tua glória. Porque, Senhor, eu entendi que o primeiro ministério que o Senhor confiou a mim foi o ministério do serviço, e eis que estou aqui para servir. Assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço e abençoe todos os meus irmãos que estão ouvindo neste momento. Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua igreja, abençoe o teu pastor, abençoe, pastor, o teu rebanho, no nome de Jesus, e conte comigo. Até mais. Deus abençoe.